Vou ficar com saudade dessa musiquinha. Estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens sobre o tema O Sonhador. E eu espero que você tenha sido muito abençoada, edificado durante a trajetória que nós seguimos até aqui, tirando lições riquíssimas e preciosíssimas da vida de José. Obviamente que elas não se esgotam nessa série de mensagens, por isso nós desafiamos e encorajamos você a continuar descobrindo isso e esses movimentos na palavra de Deus, lendo o texto bíblico e aplicando ao seu coração outras mais ricas lições que o Senhor possa trazer a você nesse período de leitura e de meditação na palavra. Hoje eu quero compartilhar com você o tema seguinte: as vestes de José. E eu quero falar sobre 4 vestes de José que apresentam em todo o movimento da sua história. A última vez que eu falei com vocês aqui, eu falei sobre as 3 casas onde José está. Agora eu quero falar sobre as 4 vestes. E parece que há uma relação muito interessante. Principalmente porque a palavra veste, nos nossos dias, parece que não tem tanto efeito como teria nos tempos bíblicos. Hoje, a nossa condição social, inclusive a nossa marca social, é muito mais medida pelo nosso materialismo do que pela nossa própria vestimenta. Hoje as pessoas se equiparam muito mais, principalmente no mundo ocidental, no nivelamento de veste. Por exemplo, dificilmente você verá alguém aqui com uma veste muito diferente do que é habitual, anormal, porque nosso mundo ocidental equalizou um pouco essa cultura das vestimentas e do dress code, do código de roupagem que nós temos. Agora, não era assim nos tempos bíblicos. E ainda não é assim lá no Oriente, em muitos lugares, onde a veste marca uma distinção de classe, uma distinção de etnia, uma distinção econômica, inclusive uma distinção religiosa. A gente não precisa ir muito longe. Os muçulmanos têm um jeito todo característico de se vestir para basear a sua religiosidade. Nós temos também os sheiks, ou os árabes, que se vestem de uma maneira muito peculiar para mostrar a sua identidade. Temos também os hindus, que tem uma característica muito específica de vestimenta. Ou seja, no nosso mundo a gente já consegue ver isso. E nos tempos bíblicos ainda mais. Quanto mais longe da história, ou mais longe na história nós vamos, mais essas marcações sociais estão relacionadas ao código de vestimentas. Por exemplo, Jesus falou muito sobre os fariseus vestirem as suas vestes longas, talares, e falava que essas vestes inclusive encobriam seus próprios pecados. Nós vemos também outros movimentos da Bíblia que diz que deveriam rasgar as suas vestes como um símbolo de humilhação pública. Nós vemos também as vestes de pano de saco para mostrar o nível de arrependimento e quebrantamento. Ou seja, existem muitas maneiras de observarmos esse movimento nas Escrituras e também na nossa sociedade. Mas tem esse personagem José que parece que condensa nele e parece que concentra nele todos esses movimentos. Não sei se você já notou, mas a cada mudança de ambiente de José, havia uma mudança de roupa. Para cada mudança de estação na vida de José, havia uma mudança de vestimenta. Para cada circunstância que era alterada na vida de José, parece que uma troca de roupa vinha imediatamente prosseguindo a isso. Então, eu quero olhar com você alguns textos bíblicos que vão mostrar para nós as 4 mudanças de roupa que José teve durante a sua trajetória de vida. A primeira roupa é a veste da dignidade. Eu quero falar com você sobre essa veste, porque ela apresenta para nós uma questão muito interessante. A veste da dignidade está lá em Gênesis capítulo número 37, que diz assim: Israel amava José, ou seja, o Jacó, mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, para ele, fez uma túnica ornamentada. Em algumas traduções vai dizer uma túnica colorida, ou uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Essa primeira veste mostra que José tinha uma distinção que o caracterizava pela sua importância no coração do seu próprio pai, que era o Jacó. Nós podemos falar aqui que a veste de José, nesse caso, seja colorida, seja ornamentada, seja longa, está relacionada à alta costura da época. Então nós podemos dizer que era uma veste que apenas pessoas muito distintas
e importantes eram capazes ou eram proprietárias desse direito. Inclusive, no direito do Antigo Testamento e no mundo oriental, aquele que tinha a veste mais ornamentada era o herdeiro de todas as posses do pai. Você sabe que o herdeiro ou o primogênito tinha direito a metade de tudo o do pai e o dobro dos seus irmãos, ou seja, este era caracterizado pelas suas vestes, pela sua distinção de roupas que ele usava e que ele se vestia. Portanto, aqui nós estamos falando de alguém que tem uma identidade. José é filho amado, José é filho querido, José tem posição à mesa, José tem qualidades específicas que o pai valoriza, José tem direitos, José tem herança, José tem sonhos. Por isso é tão fácil para esse jovem sonhar, é tão fácil para esse jovem transitar esse ambiente. Afinal de contas, ele tinha vestes longas e vestes de identidade. Eu quero perguntar para você se isso faz algum sentido para o seu coração. Porque eu falo aqui a dois grupos de pessoas. Eu falo àqueles que têm consciência de que Deus lhe deu características específicas, características e qualidades que são próprias. Deus te vestiu com honra, Deus te vestiu com dignidade, Deus te vestiu com altos valores. A alta costura espiritual está sobre a sua vida, porque você não é uma obra do acaso, você não é uma obra sem propósito. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que você é obra-prima em Cristo Jesus. Você é uma obra de qualidade, você tem distinção, tem identidade, você é valiosa, você tem dignidade, há uma distinção especial no seu coração. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer criação ou qualquer criatura. Há algo de Deus que plantou em você, que te dá uma especificidade, que te dá uma qualidade diferente. Mas eu falo também a um grupo de pessoas que já não sabe mais disso, ou nunca soube. Gente que se sente tão ultrajado, gente que se sente tão humilhado, gente que se sente tão preterido, desprezado pelo mundo e até por Deus, que não percebe que existe uma característica de honradez na sua vida, que existe uma identidade, existe um DNA divino plantado no seu coração, imagem e semelhança de Deus. Tem gente aqui que está ouvindo essa mensagem dizendo: pastor, eu não consigo mais sonhar. Eu já tive sonhos, eu já tive propósito na vida, eu já me enxerguei como alguém especial, mas hoje olha para mim, sou um divorciado, sou uma divorciada, luto para educar os meus filhos no meio de tanto tumulto e de tantos compromissos profissionais. Olha para mim, sou um homem falido, já tive empresa, já cheguei às altas posições sociais e hoje eu luto para pagar as minhas contas. Já fui um sonhador, já fui alguém de alta distinção, as pessoas me reconheciam pelo sobrenome que eu possuía, mas agora tudo que eu carrego sobre mim é uma vergonha pelo que eu deixei no meu passado. Eu falo a um grupo de pessoas aqui que talvez perderam a sua identidade, não conseguem se enxergar como tal, olham para si mesmo e dizem: vestes de identidade? Vestes de dignidade? Onde? Quando? Como? E eu falo até pessoas que nunca souberam disso, estão maltratando a sua própria vida, estão negociando seu próprio caráter, estão desprezando o seu próprio coração, porque não reconhecem em si as vestes da dignidade. A minha primeira palavra para você é: José tinha uma veste de alto padrão, porque ele era filho amado do seu pai. E eu quero dizer para você, que não sabia disso, ou que se esqueceu disso, o Pai te coroou com toda a graça, misericórdia, bondade. Você não é qualquer uma para ser pisada, você não é qualquer um para ser usado ou descartado. Não é porque te desprezaram na empresa que você deve se considerar como um objeto descartável. Não é porque alguém te trocou num relacionamento que você deve se considerar como alguém de segunda categoria. Não é porque você não se assenta às mesas dos poderosos dentro da sociedade da sua empresa que você é uma pessoa desprezível. Você não é isto que o mundo diz você ser.
Você não é isso que a rede social te compara ou equipara a ser. Você não é isso que as pessoas fizeram com você. Deus te colocou no lugar, numa posição de vestes de honra. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Há uma dignidade intrínseca a todo ser humano. Seja ele um mendigo lançado à sarjeta, seja ela uma prostituta na zona de meretrício, seja um jovem que está perdido agora na drogadição, seja um homem dançando agora a música do adultério. Todas as pessoas têm em si a identidade da graça, talvez só não perceberam isso ainda. Por isso eu queria te lembrar essa noite, para você que se esqueceu, há algo de Deus em você que lhe traz dignidade. Talvez você não perceba mais, porque essas vestes já não estão mais com você. E o José teve que lidar com essa situação. O José tinha sua veste bonita, ele andava para um lado, andava para o outro, e quando a gente descobre a nossa identidade, a gente realmente fica muito seguro de si, a gente para de se equiparar por baixo, a gente para de ficar rastejando e mendigando amor, a gente para de ficar com complexo de inferioridade, que todo mundo tem, a gente não tem, todo mundo pode, a gente não pode, todo mundo posta, eu não consigo postar. Para com esse mimimi, para com essa conversa fiada, porque José tem a veste do pai e diz: quer saber de uma coisa? Eu tenho a identidade do pai em mim. E o José desperta o ciúme dos irmãos, porque quem não sabe quem é no pai, geralmente trabalha contra aqueles que sabem quem são. E aí o José agora é vítima de ódio, de raiva, de discórdia, e por isso os irmãos vão fazer contra ele uma conspiração. E aí a gente já cansou de falar sobre isso, e então eu vou pular essa parte, porque você já sabe. Ele foi lançado numa cova, numa cisterna, foi vendido como escravo para o Egito. Lá ele foi comprado pelo Potifar, que era um dos grandes líderes do Egito na época, e ele foi cuidar e ser mordomo daquela casa. Quando ele chega naquele lar, ele começa a se destacar, porque o Senhor era com ele. E então a mulher de Potifar olha para aquele jovem de 17 anos, dá uma piscadinha para ele, o José não responde. Ela olha para aquele jovem de 17 anos, cheio de testosterona, para dar e vender. Ela faz uma insinuação sensualizada a ele, e José continua impassível. Ela mais uma vez olha para aquele jovem robusto, belo e atraente, e agora ela faz um movimento de ataque, e aquele jovem então precisa provar a sua integridade. A segunda veste que eu quero falar com você é a veste da integridade. José é posto à prova, a sua identidade foi roubada e foi rasgada pelos irmãos, foi pisada e foi jogada na cisterna. Trocaram a identidade daquele jovem exterior por uma veste rasgada e cheia de sangue. Talvez você lembre de alguma coisa do Novo Testamento que aconteceu isso com alguém que é a figura de José, cujas vestes foram rasgadas e estavam banhadas de sangue também. Uma veste de humilhação. Agora, José está numa outra casa, depois de ser muito humilhado, depois de ser muito maltratado, agora ele vai ser provado na sua integridade e vai ser provado na sua firmeza de caráter. E o texto diz o seguinte: ela, a mulher de Potifar, o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados da casa e lhes disse: vejam esse hebreu, foi trazido aqui para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. O que fazer quando a nossa vida, a nossa dignidade, a nossa integridade é colocada à prova? O que fazer num mundo que quer agarrar você e que quer sujar as suas vestes? Pela segunda vez, alguém conspira contra as vestes de José. Na primeira vez querem humilhar e envergonhar esse jovem. Na primeira vez pisam sobre os seus sonhos e fracassam seus projetos. Na primeira vez humilham publicamente. Na segunda vez, uma injustiça sem precedentes na vida desse jovem que estava andando com a sua vida em dignidade e integridade. Eu quero dizer para você o seguinte: no mundo que você vive, no mundo que eu vivo, nós seremos colocados à prova o tempo todo. Um mundo que quer nos despir da nossa integridade. Um mundo que quer despir você do seu caráter. Um mundo que quer roubar sorrateiramente,
paulatinamente o seu caráter e a sua integridade. Ele não chega de repente, ele não chega roubando tudo de uma vez, ele começa minando as suas forças, ele começa cozinhando você, ele começa transformando o seu caráter em algo negociável. E então é uma piscadinha aqui, é um flerte ali, é uma insinuação ali, de repente José vai para a cama, mas este José não vai. Talvez alguns Josés que estão me ouvindo aqui foram não para uma cama, mas foram para um negócio que não deveriam ter ido, foram para um relacionamento que não deveriam ter entrado, foram para uma religião que jamais deveriam ter absorvido, foram para um caminho que nunca deveriam ter sujado os seus pés lá, porque a integridade foi colocada à prova e você foi reprovado. A integridade foi colocada à prova e roubaram as suas vestes, despiram seu coração, te expuseram a pública vergonha. É isso que acontece na casa de Potifar, é isso que acontece nesse mundo que nós vivemos. Eles não querem apenas nos atacar, eles querem arrancar aquilo que nos traz dignidade. Esse mundo que nós vivemos, queridos, é um mundo contra ou anticristo. Não dá para você querer fazer associações com ele, não dá para baixar a guarda e dizer, não, está indo bem. Não, eu acho que agora eu entrei num fluxo de prosperidade. Não, eu acho que agora a minha vida chegou num platô de sucesso. Eu nunca vi ninguém servindo a Cristo chegar nesse lugar, a não ser na eternidade. É só na eternidade que você chegará nesse platô, onde você não terá mais essas investidas, esses ataques malignos, porque a Bíblia diz que em 1 de João 5,19, que o mundo, o sistema mundo, já está submetido ao diabo. É o diabo que o governa. Por isso, querer fazer associações com o sistema mundano e tentar sair de lá ileso é uma mentira, é um engano. Não flerte com a mulher de Faraó, ou melhor, com a mulher de Potifar. Não brinque com a mulher de Potifar. A voz dela é aveludada, o canto da sereia vem, e a mulher de Potifar te rouba o casamento, te rouba a dignidade, te rouba os sonhos, te rouba o caráter, te rouba tantas coisas que você tem lutado para preservar, rouba os filhos, rouba o futuro, rouba o sonho, rouba a vida. A palavra de Deus diz que o diabo, o tentador, a mulher de Potifar dos nossos dias, ele anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Então não baixe a guarda, meu irmão, fique atento. Nós vivemos na grande casa da mulher de Potifar. Nós estamos lutando para administrar o que Deus nos deu e confiou às nossas mãos, mas não podemos nos esquecer que a Bíblia diz que o sistema de mundo, o sistema de valores, o sistema ideológico, o sistema de domínio, o sistema hegemônico desse mundo está no diabo, não está em Deus. Por isso que a gente luta para preservar a integridade, e não o contrário. A gente não luta para cair no pecado, ou luta? Saiu da sua casa e falou, hoje eu vou dar um jeito de cair no pecado. Eu preciso, é tão difícil pecar, gente. Eu quero. É assim que faz? Porque o mundo está no sistema maligno, nós lutamos para preservar a integridade, lutamos para preservar a santidade. Por isso não baixe a guarda, o diabo está ao redor. Jesus disse em João 10,10, o diabo vem para matar, roubar e destruir. As suas vestes de dignidade, ele não quer só rasgar, ele quer pisar, ele quer sujar, ele quer te humilhar. Por isso, a minha palavra para você é, preserve o seu coração, preserve a sua identidade, preserve a sua vida, quando você passar por movimentos, onde você será exposta e exposto a tentações, onde a sua veste pode ser rasgada, e pode ficar na mão de uma mulher, ou na mão de um inimigo, ou na mão de um sistema, que vai querer usar isso contra você. Preserve o seu coração, não tenha do que se envergonhar, não tenha do que você se amedrontar. Deve ser muito difícil viver sem integridade, queridos. Deve ser horrível dormir segurando uma mentira. Acho que o sono não vem, né? Por isso muitas pessoas que lutam com a insônia e usam de medicações para tentar ter uma noite de descanso, na verdade elas têm que lidar com os fantasmas da falta de integridade. Por isso que o sono não vem. Muitas pessoas que têm as suas crises emocionais mais agudas têm que lidar com o medo de serem descobertos. Eu valorizo muito, reconheço a coragem
de pessoas que depois de anos vivendo uma mentira, têm coragem de assumir isso diante do seu patrão, do seu funcionário, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu pai, do seu líder, e dizer: eu tenho vivido uma mentira e eu quero tratar isso, porque a falta de integridade deve ser terrível. Deve ser horrível. O José não tem que se envergonhar. Embora a mulher de Potifar queira conspirar contra ele, a Bíblia diz que o Senhor era com José. É melhor ter as nossas vestes roubadas do que ficar contra o Senhor. Então, fiquemos em paz. Deixemos o nosso coração, porque o Senhor sabe como tratar a sua posição e o Senhor vai fazer justiça. Mas pastor, eles fizeram isso comigo, pastor. Me humilharam publicamente, me injustiçaram, me deixaram sem nada. Eu saí daquela empresa depois de tantos anos, sem o direito que eu gostaria de ter. O Senhor vai te recompensar. O Senhor luta a sua causa. O Senhor está do lado dos justos e não dos injustos. Um dia uma pessoa veio, depois de ser profundamente humilhada no seu casamento. Ela olhou para mim e disse assim: pastor, mas eu me sinto tão humilhada, eu me sinto tão horrível, eu me sinto tão destruída. Como é que eu lido com isso? Eu disse para ela: é melhor estar do lado dos oprimidos do que dos opressores. Nas Escrituras sempre foi assim. É melhor estar do lado dos injustiçados do que dos que praticam a injustiça, porque o peso é diferente. Se alguém te causou dano, se alguém te magoou, se alguém roubou as suas vestes, se alguém te humilhou, se alguém te expôs à vergonha, se alguém te injustiçou, deixe isso nas mãos do Senhor. É melhor as suas vestes estar nas mãos daquela pessoa do que você ter do que se envergonhar. Por isso, calme, porque a história não termina aqui. A veste vai ser mudada mais uma vez. Bom, depois dessa história bonita de injustiça, você imagina que o José foi para o fundo do poço. E foi. Ele foi para o fundo do calabouço, onde era uma prisão. Lógico que o Potifar ficou do lado da sua esposa, mesmo que fosse a mais mentirosa megera da história. O Potifar vai acreditar na esposa e manda o José para a prisão. E lá na prisão ele vai ter a terceira veste, a veste de oportunidade, ou veste da oportunidade. O José chega na prisão e ali ele começa a cuidar dos presidiários, dos encarcerados. Ele começa a ter domínio sobre todo o movimento. E essa é uma das características de quem serve a Deus. As circunstâncias nunca dominam essas pessoas. São elas que estão dominando as situações. É como diz a palavra de Deus em Abacuque, capítulo de número 3, que Ele nos dá pés como os das corças e nos faz andar em lugares altos. Quem depende de Deus e espera em Deus, não fica rastejando, embora o mundo lhe entregue dores e sofrimento. Não fica mendigando. Não fica se justificando, não fica se vitimizando. Essas pessoas andam no nível superior. E entenda superior aqui não como alguém soberbo, arrogante, ou como alguém que está acima de qualquer circunstância. Eu estou dizendo que essas pessoas estão acima das injustiças que lhe causaram, estão acima do sofrimento que ela sofreu. São pessoas que aprenderam a lidar com o mundo de uma maneira diferente como o mundo lhe retribuiu. E aqui eu quero fazer um parênteses. Como é que você retribui o mundo? Como é que você retribui as circunstâncias diante do que você tem vivido? Se vitimizando? Como é que você se posiciona em relação à injustiça que lhe causaram? Como é que a gente responde? Quais histórias nós contamos diante das dores que a vida nos trouxe? Ah, é culpa do Potifar. É aquela megera daquela mulher dele. Ah, se não fosse os meus irmãos me vendido para esse lugar. Você acha que José está no fundo da prisão, se lamentando pelo que os outros fizeram com ele? Você acha que a atitude de um homem que tem seu senso de identidade em Deus, que sabe quem ele é em Deus, vai ficar lamentando e murmurando o que fizeram com ele? Ô, minha irmã, levanta tua cabeça. Ô, meu irmão, levanta a tua história. Você tem mais dignidade do que isso. Porque ficar culpando outros e responsabilizando outros e não saindo do lugar. O José está no fundo da prisão. O José está sofrendo com a injustiça, mas ele não age como prisioneiro. Eu acho isso maravilhoso. Uma pessoa que está presa, mas não age como prisioneiro. Porque a prisão não determina como deve ser sua ação. A prisão não determina, o cárcere não determina como deve ser seu comportamento. É você quem determina. Você conhece a história de Viktor Frankl, que foi o psicólogo, psiquiatra austríaco que foi preso num campo de concentração e ficou em Auschwitz por vários anos e foi um dos libertos.
Ele narra no seu livro, Em Busca do Sentido da Vida, vários movimentos. E ele sempre dizia: você não pode escolher o que a vida lhe faz, mas você pode escolher o que você faz com o que a vida lhe faz. Esta é a história. Essa é a história de gente que tem um volume muito maior de posição, de identidade. Gente que sabe lidar com as situações de uma maneira muito elevada, que a gente olha e diz: uau! A pessoa não submete, ela não se fecha, ela não cruza os braços. Isso é impressionante. E eu queria convidar você a refletir sobre isso na história de José, porque ele está na prisão, mas não age como prisioneiro. Vai gravando isso no seu coração, hein? Vai gravando isso no seu coração. Vai pensando o que é que você está respondendo, que você poderia mudar, porque você não é isso. Você pode estar vivendo isso, mas você não é isso. Quer ver o texto? Vamos lá. Gênesis 41 diz: o faraó mandou chamar José. Por que mandou chamar José? Porque José tem postura diferente na prisão. Que foi trazido depressa do calabouço, e depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Preste atenção nisso aqui. José está preso, o faraó manda chamar, e quando vai chamá-lo, o José tem uma postura. Se barbeia, troca de roupa e vamos ver faraó. O que a gente poderia fazer nesse momento? O faraó está chamando, faraó está pedindo, faraó está dizendo: eu não vou não, porque eu estou aqui injustiçado, eu estou aqui humilhado, olha o que fizeram comigo. O faraó que se vira, eu não quero saber de ninguém, não quero ouvir ninguém. Eu, na frente daquele homem que me injustiçou, de jeito nenhum, eu não quero saber nada disso. No fundo da prisão, um homem injustiçado, como você acha que ele deveria reagir? Como você acha que ele deveria se comportar? Vendido pelos irmãos, injustiçado na casa de Potifar, humilhado na prisão, abandonado pelo copeiro que não lembrava dele, está lá, largado às traças, e de repente manda chamar José. Qual seria a sua atitude se Deus dissesse para você: venha meu filho, vem que eu estou te chamando, vem que eu quero que você viva o melhor em mim, vem que eu quero que você viva minhas promessas, vem que eu vou te colocar na posição de autoridade que você nasceu para viver, vem que eu vou colocar você na posição de dignidade que você nasceu para viver. Vem meu filho. O que você vai dizer? Pai, mas o senhor sabe, eu não mereço. O senhor sabe, mas a culpa é do fulano. A culpa é da Beltrana, eu estou aqui nessa situação por causa disso. Meus irmãos, como é que a gente responde quando roubam as nossas vestes e nos humilham? A gente culpa os outros? Que narrativa a gente cria para não ser quem Deus chamou a gente para ser? Quais as historinhas que a gente fica contando para ficar no lamaçal? Quais são as narrativas que a gente inventa para ficar na lama e dizer: tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu coração, eu sou o grande miserável da história, eu sou injustiçado, olha para mim, coitadinho de mim, piedade de mim, Senhor. Se barbeia, meu irmão, e troca de roupa. O faraó mandou te chamar, a promessa está se cumprindo. Deus vai tirar você desse cárcere, Deus vai tirar você dessa prisão, dessa mágoa, dessa dor, desse sofrimento. Deus vai tirar você desse trauma do passado. Deus está mudando as suas vestes. Agora é hora de você submeter a isso e dizer: Senhor, troca as minhas vestes então. Se barbeia, se troca. Não aparece, o José não aparece na frente do faraó dizendo: estou barbudo. Olha aqui, faraó, o que o senhor quer comigo? Ele se troca de roupa para mostrar que é a veste da oportunidade, porque ele sabe o que Deus está fazendo com a sua vida naquele momento, está realizando as suas promessas, está cumprindo o seu propósito. Então eu quero perguntar para você: o que fizeram com as suas roupas? O que fizeram com a sua identidade? O que fizeram com a sua história? Até quando você vai ficar no fundo do cárcere, culpando Deus e o mundo pelo que você está vivendo, enquanto Deus está chamando você para viver a promessa dele, e você se negando a isso, resistindo a esse chamado, dançando na lama do passado? Até quando? Como você vai responder a isso? Troca a veste. A pior coisa é Deus nos chamar para as suas promessas e a gente aparecer com as vestes do passado na presença dele.
Está vendo, Senhor? Eu estou aqui, mas o Senhor sabe o que meu marido me fez. O Senhor sabe o que a minha esposa me fez. O Senhor lembra daquela vez que aquele jovem realizou? O Senhor lembra do que aconteceu quando eu entrei naquele trabalho? Senhor, eu estou aqui na sua frente, eu sei que as suas promessas são maravilhosas, mas eu estou com as vestes ainda sujas e maltrapilhas. Troca a veste, minha irmã, vira a página. Pare de ficar contando do que veio, do que aconteceu. Deus está chamando você para promessas nele. Vira a página, muda a história. Agora é a hora de comparecer diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não é mais Potifar, não são irmãos vingativos, não é um certo faraózinho, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, chamando você para viver o melhor dele. Você vai resistir a isso? Você vai se negar a isso? Eu quero fazer pela última vez essa pergunta a você. Como você responde às circunstâncias que você está vivendo? É uma desculpa para você viver menor, rastejando, humilhada? Ou é uma proposta de Deus para você viver o melhor da vida que Ele tem para você? Ou o melhor da promessa dEle para o seu coração? Eu quero fazer essa pergunta para você. A gente está aqui em Maringá agora e essa semana eu estou bem reflexivo. Porque em 2022, quando eu ainda não morava nessa cidade, eu vi um espetáculo pontilhando as avenidas principais de Maringá. O espetáculo dos ipês rosas. Em 2022 foi algo extraordinário. E aí em 2023, eu morando aqui na cidade, não vi a hora disso acontecer, para também poder ter agora sim, o meu rotina, meu dia a dia, indo para o trabalho, com o espetáculo dos ipês rosas de Maringá. Eu não vi a hora disso acontecer. Propaganda enganosa, né? Ano passado não teve um ipêzinho florido. O que aconteceu? O ano passado não teve a estiagem que teve em 22. Porque o ipê só tem florescimento quando ele passa por uma experiência de grande trauma, a seca. E sabe como ele responde à seca? A primeira coisa que ele faz, ele deixa as folhas velhas irem embora. Vai embora. Não dá para florir enquanto o passado não for embora. Não dá para florescer enquanto o que é velho e o que ficou seco ser soprado para longe. E segundo, ele derrama sobre a natureza, pontilha a natureza, perfuma a natureza, respondendo à sua própria dor, respondendo à sua própria trauma. Ou seja, o ipê rosa floresce quando é afligido. Como é a sua vida? Veja uma pessoa que você admira. E veja se essa pessoa não foi profundamente afligida na vida. Veja a pessoa que você realmente se referencia. E veja se ela não passou por um profundo senso de escassez, de privações, de dores agudas na sua alma. E respondeu de uma maneira diferente. São com essas pessoas que nós podemos aprender. Como aprendemos com José. E sabe o que é mais lindo? Você pode ser a próxima. A próxima pessoa a florescer apesar do seu caos. Apesar do seu cárcere. Apesar da injustiça e do sofrimento, você pode florescer. Você não é vítima pelo resto da vida do que fizeram com você. Deus pode reverter sua história. E aqui está a palavra que diz isso. Deus manda chamar José através de Faraó. José troca a roupa, porque agora é hora de mudar de ambiente. Eu quero chamar você a essa responsabilidade. Mude a roupa, porque Deus está chamando você para viver a promessa dele. Quem pode dizer amém para essa palavra? E a quarta e última veste. A veste de restauração. Onde é que isso acontece? É muito legal onde acontece. Quando ele comparece perante Faraó, interpreta o sonho de Faraó. O Faraó olha para ele e diz, uau, quem é esse? Quem poderia ser o Senhor do Egito abaixo de mim, senão esse homem? Vamos honrar o José. E olha o que acontece para honrar José. Versículo 41 de Gênesis 41. Faraó prosseguiu, eu entrego a você agora todo o comando da terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo seu anel oficial, colocou no dedo de José e o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. José termina a história dele como começou, com vestes de dignidade, com vestes de autoridade, com vestes de identidade. O que Deus está fazendo na vida desse jovem é mostrando que aquilo que ele era, sempre foi, e Deus confirma na vida dele, neste momento, nesse ápice, nesse grande finale da história. Sabe o que aconteceu com José durante todos os seus capítulos da Bíblia? José sempre foi um sonhador, porque ser sonhador era quem ele era, não era um estado emocional. Ele não estava empolgado em sonhar, era quem ele
Era a sua identidade. Então ele passa pela cisterna como sonhador, ele passa pela casa de Potifar como sonhador, ele passa como prisioneiro como sonhador, e chega em Faraó como sonhador. Faraó manda chamar o sonhador rejeitado pelos irmãos, rejeitado na casa de Potifar, rejeitado no cárcere. José nunca mudou sua atitude, porque ele sempre foi um sonhador. Ele sempre soube quem ele era. Podem fazer o que fizerem com as nossas vestes, podem fazer o que fizerem com o seu coração. Se você sabe quem você é em Deus, você não precisa tirar a limpo, você não precisa se defender, você não precisa buscar justiça com as próprias mãos, você não precisa usar do seu vocabulário para humilhar outros. Façam o que fizerem da sua história. Se você é um sonhador, se você é uma sonhadora, Deus vai te colocar no lugar que Ele planejou. Apenas se submeta e passe pelas estações da sua vida com humildade, resignação e resiliência, sabendo que o Senhor te ajuda, te sustenta, e os sonhos dele não passam na sua vida. Os seus vão embora como as folhas do ipê, os seus vão embora como o vento que sopra a palha, mas os sonhos de Deus vão concretizar, e eles são bem melhores que os seus, bem melhores. Por isso, se prepare e entenda o que aconteceu na vida de José. Um homem humilhado e na história dele restaurado. Faz algum sentido para você aqui? O que você está passando ou está vivendo? Eu quero perguntar para você agora, para finalizar: qual é a veste da sua vida nesse momento? Em qual lugar dessa história você se encontra? Você diz: pastor, eu sei que eu tenho uma veste da dignidade, glória a Deus, eu estou vivendo isso no Senhor. Pastor, eu sei que eu tinha uma veste da dignidade, mas rasgaram e jogaram fora, pastor. Eu não sabia nem que eu era digno, pastor. Ou você está sendo colocado à prova em alguma área da sua vida, e você está agora no momento da veste da integridade. Ou quem sabe, o faraó está mandando te chamar. É a hora de reverter o quadro, é a hora de mudar as circunstâncias, e você está fechadinho no caso, dizendo: não, eu acho que não é para mim, não, eu acho que a outra pessoa é culpada, não. Ou você está na veste da restauração, onde o faraó mandou te chamar e trouxe você para receber a veste de honra que você nunca deveria ter perdido e que sempre foi o seu direito. O faraó nesse texto é Deus, o José nesse texto é você. E Deus está chamando você para esse lugar. Em qual lugar você está aqui? Você consegue identificar? Eu quero mostrar para você em qual lugar todos os que têm Jesus estão. Porque nós não estamos falando de circunstâncias, nós estamos falando de posição espiritual. Nós não estamos falando de posição terrena. Isso é muito pequeno, gente. Ai, Deus vai restaurar o meu trabalho, Deus vai restaurar a minha dignidade, eu vou morar agora na minha casa própria, não de aluguel. Ai não, e agora não vou mais empurrar carro para pegar no tranco, porque agora eu vou andar de carro que tem câmbio automático. Isso é muito pequeno, gente, isso é pobre. Olhar para o mundo como se a restauração da nossa dignidade fosse ter bem material, fosse ter a restauração do casamento, fosse ter condições ou posição humana, é muito pobre isso. Deus quer dar muito mais para você. O que Ele tem é muito superior ao que o mundo pode medir, com economia, com posição, com condições materiais. Muito mais do que Deus tem para você. Sabe o que Ele tem? Ele tem uma posição para você em Cristo. O que nós pregamos aqui não é que Deus te dá aqui na terra, nós te damos aqui a experiência do que Deus te dá nele. O que Deus te dá não como bênção, Deus te dá como abençoador que Ele é na sua vida. E veja só o que diz Gálatas capítulo de número 3, no versículo número 26. Todos vocês que são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, você que ainda não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, você que ainda está dobrado a outros ídolos, você que ainda está dobrado a outras religiões, você que ainda está servindo aos falsos deuses dessa terra, você que ainda está abraçado ao materialismo, ao consumismo, você que ainda está amarrado ao pecado e ainda não fez sua opção por Cristo, essa palavra não é para você. Infelizmente. Pode ser bonito, pode ser coach evangélico, você fala: eu vou me levantar, pastor. Mas com Deus é muito mais do que levantar da sua condição histórica, é levantar da sua condição espiritual. Você que estava morto com Deus, se tornar vivo para com Cristo. Se levantar da sua condição espiritual e eterna. O que nós pregamos aqui não é um Deus que vai resolver problema pontual na sua história agora. É muito mais do que isso. É um Deus que resolve um problema eterno na sua vida. E o texto diz:
pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Esta é a veste que eu tenho, que você tem e que você pode ter. Ninguém pode roubar essa veste. O marido pode te trair, mas não tira quem você é em Cristo. O patrão pode te dispensar, mas não tira a sua veste em Cristo. As pessoas podem te injustiçar, mas não tiram sua veste em Cristo. As pessoas podem te abandonar, te deixar órfão, pode te deixar as traças, mas não tiram a tua veste em Cristo. Os seus melhores amigos podem virar as costas para você, mas ninguém é capaz de tirar a veste que nós ganhamos em Cristo ao viver nele. Por isso, troque a sua veste essa noite em nome de Jesus de uma vez por todas. Troque a sua veste, minha irmã. Troque a sua veste suja, maltrapilha. Troque a sua veste de posição humana. Troque a sua veste de tentativa de ser alguém, de validação terrena. Troque essa veste, essa vai passar. Tenha a veste de Jesus, a veste de Cristo, porque essa veste te torna um filho e uma filha de Deus. E se você é filho e filha de Deus, você é herdeira de Deus e co-herdeira em Cristo. E o que tem um herdeiro? Direito a todas as promessas. Vamos começar do jeito certo, irmãos. Não comece apegando a uma palavra humana. Não comece apegando a 5 passos para a vitória. Comece apegando ao Deus que salva a sua vida, transforma o seu coração e de bandeja e de presente te dá todas as promessas dele para a sua vida. E são promessas de vida e vida em abundância.